Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Situação do setor privado nacional, escrutinado no Parlamento, com o Governo a regozijar-se com a classificação de Cabo Verde como país de rendimento médio-alto pelo Banco Mundial. Instituto do Turismo socializa novo decreto-lei do alojamento complementar e ferramentas que visam uma maior formalização do setor. Cidade Velha vai ganhar novo museu no local onde funcionava um dos mais antigos hospitais do Atlântico. Líder supremo do Irão reaparece e diz que seu país saiu vitorioso sobre Israel. Carros elétricos com baterias de lítio causam preocupação acrescida em Israel. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo vê o setor privado como principal motor da economia e, como prova disso, aponta um conjunto de ganhos com destaque para a elevação do país pelo Banco Mundial à categoria de país de rendimento médio-alto. Esta foi a reação do Governo hoje no Parlamento, depois da UCID ter criticado o Estado, que considerou ser muitas vezes um obstáculo ao setor privado, com realce para o acesso ao crédito. O Cândido Amorim Fortes acompanhou o que aconteceu no Parlamento esta manhã e tem aqui os detalhes. A UCID começou por defender que o debate setor privado vetor de desenvolvimento da economia nacional, proposto pelo próprio, trata essencialmente do futuro de Cabo Verde. João Santos Luís frisa que o setor privado, constituído em cerca de 90% por micro e pequenas empresas, continua frágil e negligenciado. Muitas delas operam na informalidade, sem estrutura empresarial, com fraca gestão financeira e sem acesso real ao crédito. Estas empresas não estão nesta situação por falta de esforço ou de talento, mas sim porque o ambiente económico e institucional não lhes permite crescer. Os poderes instituídos complicam mais do que facilitam e a burocracia exacerbada age como um verdadeiro obstáculo ao investimento e à competitividade. Milhares de cabo-verdianos sobrevivem da economia informal e lutam todos os dias para colocar comida na mesa, mas fazem-no sem acesso à proteção social, sem direitos e sem perspectivas de ascensão económica. Este ciclo reproduz pobreza, fragiliza o tecido empresarial e desestrutura a base fiscal do país. E face a dificuldades de acesso a financiamento pelas empresas, a UCID considera que o Estado revela-se mais um obstáculo do que um facilitador. O Estado, que deveria ser promotor de um verdadeiro ecossistema empresarial, tem-se revelado muitas vezes ausente ou até mesmo hostil. A complexidade da regulamentação, a morosidade nos serviços, a insegurança jurídica, a falta de transparência na contratação pública desmotivam os investidores e enfraquecem a confiança nas instituições. A pergunta que não se cala: o Estado tem sido um aliado ou um obstáculo ao setor privado nacional? A resposta é clara. Em muitos casos, tem sido mais um obstáculo do que uma solução. João Santos Luís critica também a falta de estratégia do Governo para a diversificação da economia, quando a pandemia da Covid-19 já mostrou o risco que constitui a dependência exclusiva do turismo. Cabo Verde tem potencial real em áreas como economia marítima, energias renováveis, tecnologia de informação e comunicação, agricultura sustentável, indústrias e indústria criativa. Mas falta uma estratégia do Estado. Falta visão e falta coragem política para diversificar e inovar. Uma boa parte da juventude cabo-verdiana tem mostrado resiliência, criatividade e ambição. Muitos jovens criam startups, marcas nacionais e soluções digitais. Todavia, enfrentam um sistema que não os escuta, não os financia e nem os protege. Na reação do Governo, o vice-primeiro-ministro começou por dizer que o país não precisa de discursos negacionistas, mas de confiança no futuro do país, que na sua ótica está a crescer, com a pobreza a diminuir e a economia a diversificar-se em grande parte graças ao setor privado. Ontem o Banco Mundial anunciou a classificação de Cabo Verde como país de rendimento médio-alto, um feito que para Olavo Correia não seria possível sem a pujança do setor. O rendimento per capita em 2010 era de $3.800. Em 2016 foi de $3.749. Baixou de 3.800 para 3.700. O rendimento per capita baixou. Por quê? Porque a economia, nos últimos 3 anos, até 2016, passou por um processo de estagnação.
Nesse contexto, de acordo com a oposição, nomeadamente o PSV, estávamos a crescer, a economia tinha dinâmica e era um Cabo Verde para todos. Um Cabo Verde de estagnação era pobreza para todos. O rendimento per capita em 2025 está estimado em cerca de $5.500. Foi por causa disso que Cabo Verde foi reclassificado como sendo um país de rendimento médio-alto. Mas como é que é possível conseguir isto sem um setor privado forte? Um setor privado forte e vibrante, garante Olavo Correia, com um ecossistema que tem dado resultados. Como é que é possível que o desemprego diminui sem que o setor privado esteja a crescer? Como é que é possível que a pobreza diminui sem mais empregos criados pelo setor privado? Temos um setor privado forte, vibrante, que está a crescer. Como é que é possível atingirmos 1,2 milhão de turistas em Cabo Verde sem setor privado? É o Estado que transporta os turistas? É o Estado que aloja os turistas? É o Estado que presta os serviços? Não. É o setor privado cabo-verdiano constituído por micro, pequenas, médias e grandes empresas. Estamos a montar um ecossistema que está a funcionar, constituído pela Pró-Empresa, Pró-Garante, Pró-Capital, Fundo Soberano e Banco JM. Já investimos mais de 9 milhões de contos de financiamento, mais de 6 milhões de contos de garantias, mais de 3 mil empresas com garantias concedidas, mais de 1.000 empresas com financiamentos ao nível do Banco JM. Banco de Financiamento de Jovens e Mulheres. A UCID acusa o Estado de prejudicar o ambiente de negócios e negligenciar o setor. Olavo Correia responde com dados, medidas a implementar e outras já implementadas. Foi este governo, e não o governo do PSV, que baixou a taxa de imposto de pessoas coletivas de 25% em 2016 para hoje 21%. Próximo ano, se Deus quiser, vai para 20%. No próximo mandato vai para 15%. Sem aumentar a incidência fiscal, aumentamos a nossa capacidade de cobrança. Quase que duplicamos a nossa capacidade de cobrança de impostos, graças ao aumento da base tributária e graças também ao combate à informalidade. O setor privado assegura 75% de investimentos, cerca de 93 mil empregos, ou seja, 47 em cada 100, é quem assegura a maior parte das receitas fiscais. Portanto, nós não podemos ignorar. E hoje asseguramos cerca de 82% do orçamento do Estado com recursos à cobrança de impostos, particularmente do setor privado. Provenientes de IVA e turismo. O que conclui Olavo Correia demonstra que o desempenho da economia cabo-verdiana deve-se em larga escala ao setor privado nacional, maior empregador e maior financiador do Estado. E o PICV defendeu reformas urgentes para fortalecer o setor privado, cujo tecido empresarial é formado em mais de 90% por micro, pequenas e médias empresas. Segundo o deputado Mário Celso Teixeira, o setor enfrenta obstáculos como baixa produtividade, informalidade, burocracia, fragilidade dos transportes e também dependência do turismo. Já o deputado do MPD, Aniceto Barbosa, reconheceu os desafios, mas destacou que o setor privado está hoje mais dinâmico e estruturado, com mais de 18 mil empresas formalizadas e cerca de 90 mil empregos gerados, com um volume de negócios superior a 384 milhões de escudos. A Edna Barros também acompanhou aquilo que disseram os outros partidos. Segundo o PAICV, o setor privado em Cabo Verde enfrenta um ambiente hostil com sérios obstáculos. O deputado Mário Teixeira alerta que, de acordo com dados do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento, a produtividade laboral é baixa, a economia é pouco diversificada e continua dependente de serviços de baixo valor e com limitada incorporação de tecnologia. Além disso, a ausência de uma política industrial de inovação impede ganhos de escala, bloqueia o crescimento da produtividade nas micro, pequenas e médias empresas, que representam 95% do tecido empresarial cabo-verdiano. Quanto à empregabilidade, desemprego e informalidade, o setor privado é o principal gerador de emprego no país, mas enfrenta dificuldades reais para criar emprego formal, estável e digno. Segundo o INE, mais de 45% dos jovens entre os 15 e os 35 anos estão no desemprego ou subemprego e cerca de 38% da população ativa trabalha no setor informal. Esta realidade compromete a sustentabilidade do sistema de proteção social e agrava as desigualdades. O PAICV defende que o setor privado deve ser parceiro do Estado e propõe soluções que considera estratégicas. O financiamento acessível. É preciso apoiar tecnicamente os empreendedores na formalização e na gestão dos seus negócios. É preciso reforçar a produtividade, articulando melhor a formação profissional e as necessidades do mercado. E incentivar a digitalização e a inovação nas empresas, sobretudo nas ilhas menos desenvolvidas. Criar centros tecnológicos sectoriais no turismo, na agroindústria e na economia azul. Reformas do transporte.
É preciso rever o modelo de concessões para garantir regularidade, previsibilidade e cobertura nacional. Criar um plano nacional de mobilidade empresarial com subsídios logísticos para pequenas empresas insulares. E, por fim, diversificar a oferta turística, criar tribunais especiais em comércio e em investimento. Por sua vez, o MPD reconhece desafios, mas o deputado Aniceto Barbosa destacou a informação de que Cabo Verde será classificado como país de rendimento médio alto, segundo diz, impulsionado por um setor privado mais dinâmico e estruturado, comprovado pelos dados. Temos já mais de 18.204 empresas formalizadas, empregando mais de 90 mil pessoas, com um volume de negócios superior a 384 milhões de escudos. Desburocratização e digitalização dos serviços. Criação de zonas económicas especiais, como a de economia marítima em São Vicente. Apoios ao investimento estrangeiro nos setores do turismo, energias renováveis e economia digital. Reformas fiscais para reforçar a nossa competitividade e atratividade. Além disso, a nível internacional, Cabo Verde está mais presente e aberto. Abrimos portas aos nossos empresários e aos nossos produtos, ampliando o nosso alcance e as oportunidades. O MPD destacou ainda a redução do desemprego para 8% em 2024 e os avanços dos programas Pró-Empresa, Pró-Capital e PEDES 2. A Pró-Capital registrou uma carteira de 191 milhões de escudos, aplicado em 13 projetos em 5 ilhas. Com redução nos custos operacionais, o setor terciário continua a ser o grande empregador, absorvendo 70% da nossa força de trabalho. Seguem-se os setores secundários e primário, que também precisam de atenção e políticas diferenciadas para se desenvolverem. Programas como a Pró-Empresa, Pró-Capital, o Fundo Soberano, os incentivos às pequenas e médias empresas, as casas do empreendedor e os PEDES 2 têm dado frutos, inclusive em ilhas como São Nicolau, Maio e Brava, onde a interioridade sempre exigiu mais do que soluções gerais. A taxa de inserção dos diplomados do ensino técnico e da formação profissional atingiu os 72,9%. Aniceto Barbosa acredita que o setor privado está mais forte, defende a continuidade das reformas e reafirma o compromisso do MPD de impulsionar o seu desenvolvimento. E na sequência os debates prosseguiram. José António dos Reis acompanhou tudo. José António, boa tarde. Conta-nos o que mais aconteceu. Exato, o debate prosseguiu e no debate falou-se um pouco de tudo, transporte, falou-se também do crescimento econômico, do emprego, enfim, um pouco de tudo. A OCDE congratulou-se com a recente classificação de Cabo Verde como o país de rendimento médio alto por parte do Banco Mundial. O deputado António Monteiro espera, no entanto, que a elevação do país a rendimento médio alto venha a ter reflexo no bem-estar dos cabo-verdianos, compensando os rendimentos mais baixos, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional e das pensões mais baixas. A linha de pobreza aumenta para $8,40, senhor vice-primeiro-ministro, por pessoa. Portanto, se lá em casa tivermos uma família, uma única pessoa, que antes recebia 5.880 escudos como pensão de sobrevivência, para se manter na linha da pobreza, sabe que agora vai ter que ultrapassar os 24 mil escudos mensais. Eu espero que o governo automaticamente mande rever o número de pessoas pobres em Cabo Verde, em consequência desta nova dimensão do país. E ainda o deputado da OCDE conclui que o Banco Mundial não foi amigo do executivo cabo-verdiano ao classificar agora Cabo Verde como país de rendimento médio, porque, segundo António Monteiro, isto demonstrou que o atual governo está a enganar os cabo-verdianos ao não repartir a riqueza. Ideia rebatida pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia. O deputado Luís Carlos Silva disse, portanto,
que o novo estatuto do país traz desafios, mas alerta que os deputados da UCID estão a fazer uma leitura errada em relação ao novo estatuto de Cabo Verde. O raciocínio contrário é por Cabo Verde ter um nível de desenvolvimento tal que permite a Cabo Verde o estatuto de país de desenvolvimento médio alto. É errado. Agora, sim, concordo consigo que esse novo estatuto está trazendo novos desafios, novos indicadores e um novo quadro de objetivos, mas também um novo quadro de ambição. Para mim, o estatuto não é um fim, o estatuto é um caminho. Já passamos este ponto e temos que ambicionar agora chegar a novos caminhos. Novos caminhos que o grupo parlamentar do PAICV diz que não pode continuar com o MPD, porque, segundo dizem, segundo estão a defender aqui, o MPD não tem feito um trabalho que tem estado a desenvolver o país. No entanto, o grupo parlamentar do PAICV destaca que os maiores investimentos foram feitos nos últimos mandatos do partido, do PAICV. Rui Cimeiro defende um entendimento sobre que setores estratégicos devem ficar na esfera da governação pública. Não há um entendimento nacional. Há entendimentos diferenciados entre os partidos, mas era bom que pudéssemos ter este, digamos, entendimento nacional. Mas há um outro entendimento nacional que deverá haver, para além do investimento, que é o entendimento em torno da nova política de rendimentos e salários no país. Não vamos avançar com salários baixos. Não vamos ter competitividade com salários baixos. Não vamos reter os jovens e os quadros com salários baixos. Há que haver uma reflexão nacional em torno da nova política salarial e de rendimentos no país. Anatólio, participaram no debate, como já dissemos, 3 ministros, o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças, Olavo Correia, o ministro dos Transportes e Turismo, José Luís Sá Nogueira, e o ministro da Promoção de Investimento e Fomento Empresarial e ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro. Eurico Monteiro que defendeu que o país está a crescer e que hoje há mais empresas e mais empregos. O ministro Eurico Monteiro disse ainda, ou melhor, insurgiu-se contra a ideia de que o desenvolvimento não está a chegar aos cabo-verdianos. Essas empresas representam 64% da totalidade do emprego, portanto, garantido. O que significa, e as estatísticas também dão conta, que houve um crescimento significativo, mais do que nas micro e pequenas empresas, das médias empresas e das grandes empresas. E, portanto, não está-se a nivelar apenas pelo crescimento das microempresas. Estão a crescer as médias empresas e estão a crescer as grandes empresas. E o tecido empresarial não se mede pelo percurso personalizado de cada empresa. Desapareceu esta empresa, desapareceu esta, desapareceu esta. Mas pelo conjunto do tecido empresarial. Hoje há mais empresas com mais emprego e com mais volume de negócio em Cabo Verde. Isto é inegável. São dados da economia. E dados da economia que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças diz que a ambição agora de Cabo Verde é colocar o país num grupo de país desenvolvido e para alcançar tais metas, Olavo Correia defende que é necessário uma forte aposta no setor privado. O debate, Anatólio, terminou há momentos e a sessão vai ser retomada às 15 com análise, portanto, debate em torno das propostas de lei. Obrigado, José António dos Reis. Já temos 13 horas mais 20 minutos, sensivelmente. Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde. O Instituto do Turismo de Cabo Verde apresentou e socializou esta manhã na cidade do Mindelo o Decreto-Lei do Alojamento Complementar, bem como a plataforma do Sistema de Gestão de Informação Turística. Ferramentas que visam reforçar a formalização do setor, melhorar a qualidade da oferta e também promover a modernização da gestão do turismo no país. A Patrícia Martins esteve presente e tem os detalhes. Depois de Santiago, Fogo, Sal e São Nicolau, hoje São Vicente acolheu a apresentação do Decreto-Lei do Alojamento Complementar e a plataforma Sistema de Gestão de Informação Turística. Instrumentos que, frisa a administradora do Instituto do Turismo, são uma mais-valia para a formalização e regulamentação do setor. Dilma Gomes realça ainda o crescimento do turismo em São Vicente
ilha com condições para o desenvolvimento do setor, tendo por base a autenticidade, criatividade e inovação. No caso da ilha de São Vicente, nós sabemos que trata-se de uma ilha que está em franca expansão. A própria dinâmica da ilha inspira o turismo. Então é uma excelente oportunidade de nós envolvermos a todos, de regulamentar o setor, de formalizar, mas também de criar aqui oportunidades para os pequenos operadores que passarão também a estar formalizados e a usufruir dos benefícios do setor do turismo. Nós conseguimos verificar nas plataformas internacionais que há vários alojamentos que estão divulgados, mas que na verdade não estão registados. E então este decreto-lei vai permitir formalizar, regulamentar e também para as próprias entidades de Cabo Verde passarem a conhecer esses alojamentos. Relativamente à plataforma, também é um grande passo no turismo de Cabo Verde, vai permitir sistematizar a informação, ter dados, mas também ter a informação de forma ágil, transparente e de uma forma muito prática. Hamilton Jair Fernandes, presidente do Instituto do Turismo, admite que o documento sobre o alojamento complementar surge em boa hora. Para fazer face a um gap que temos aqui em Cabo Verde, em termos de oferta de camas, não só nas ilhas ditas mais turísticas, nomeadamente a Sal e a Ilha da Boa Vista, mas também para impulsionar, se calhar, uma outra experiência turística, que é vivenciada nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e Fogo em particular. E por que não nas ilhas onde o segmento de eventos, caso a cidade da Praia, a Ilha de Santiago, também aqui em São Vicente, tem tido uma primazia e um impacto não só a nível dos números de hóspedes, mas também na economia local e na economia real. A nível nacional, temos restado nas plataformas internacionais cerca de 6 mil unidades a operar, mas que carecem de uma formalização. Para isso, surge aqui a legislação, surge aqui uma outra ferramenta importante de registro. São Vicente tem cerca de 400 unidades também nessas plataformas e precisam de estar devidamente registados, porque a partir do momento que o alojamento estiver devidamente credenciado, registado, é automaticamente georreferenciado, o que permite a segurança do estabelecimento, do turista, utilizador e, sobretudo, a segurança do destino Cabo Verde. Amanhã o decreto-lei do alojamento complementar, bem como a plataforma do Sistema de Gestão de Informação Turística, serão socializados com os operadores turísticos de Santo Antão. E na Ilha do Fogo, os condutores de transporte de passageiros estão preocupados com o estado da estrada entre Zambujeiro e Inhoco. Os motoristas que utilizam diariamente a via para chegar à cidade de São Filipe contactaram hoje a imprensa para denunciar a situação, conforme o Hélcio Andrade. Nelito nem Luiz Ezé são alguns dos condutores de transporte de passageiros que asseguram todos os dias a ligação entre Zambujeiro, Inhoco, Cabeça do Monte e a cidade de São Filipe. De acordo com esses condutores, o percurso, sobretudo entre Inhoco e Zambujeiro, tornou-se há meses um grande desafio em virtude do mau estado da via. Nós temos quase um ano que aparece ninguém no lugar ali para comprar a estrada. A estrada é pior que a estrada de burro. Bom, cabo que carro está andando, que assim, tem pedra, tem tudo que usa para ver a estrada, na cabo, se fura raro, tudo que usa. Está a pagar 7 seguros de combustível, já tem cantando. A mitrúria anda para 2, 3 contos de gasóleo. Imagina que tem estrada, que tem um lugar de passa. Nós vamos mais à frente, nós hoje a breco que tem. Nem na mão até que está livre. A ação da estrada de duas cabas, nem o governo que se para nós também, está pagando imposto tudo coisa. Braco sim que tem carro bom, deve. Carro se passa mal na estrada ali próprio. E o governo um dia vem ter, lá assim naquele cruzamento, lá volta atrás, não fica contente, mas até dar um acabamento geral, ele vem ter lá está para uns 4 bracos, estão na baia, se cabe mais para hoje. Os mídias passam ali, entre o transporte escolar, passa ali dentro 5, 6 voltas, andar ali por dia nesse braco, também está zigue-zague. Pode defender criança na área da estrada, também escala, ou também jardim ali próximo, a estrada está complicada. Os condutores denunciam a falta de manutenção da estrada e afirmam que, diante do abandono por parte das autoridades, têm sido forçados a tomar iniciativas próprias, como custear do próprio bolso o trabalho voluntário para tapar os buracos mais críticos ao longo do percurso. De próprio nessa curva que está ali, é um mudo que tem na praia daqui, que bem começa a cacetar. Então, ele dá um 500 escuros na praia, ele caceta um resto, ele fica também para ali todo dia, ele também dá 200 escuros, 100 escuros, ele caceta. Ele vai para lá para Sambucheiro, lá um senhor dá 12 contos, ele mora a cacetar. Mas esse cara mudo, nós estamos caçando na estrada ali. Ele está cacetando, dá 200, conforme Deus dá também. Ele dá 200, 300, cara aquele não caminho que estava para o ano que vale ali.
mesmo que está pagando alguém para caceta. Sim, ele dá 200, 300, conforme sempre é que toda. Se cara ele pode ficar caro, está tendo ali para. Perante a situação, os condutores apelam às autoridades para que tomem medidas urgentes no sentido de resolver o problema. Durante a nossa reportagem, contactamos a Câmara Municipal de São Filipe, que informou já ter exposto a situação da manutenção das estradas de forma geral ao Ministério das Infraestruturas. Por ser uma estrada nacional pertencente ao chamado Anel de Cima, contactamos também as estradas de Cabo Verde, que prometeu inteirar-se da situação e uma possível reação posteriormente. Vamos então aguardar para saber o que é que se vai fazer. A Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional da Comunidade de Países de Língua Portuguesa reúne-se hoje aqui na Praia. 2 dias de reflexão sobre a forma de os integrantes desta rede promoverem uma maior aproximação dos respectivos ordenamentos jurídicos. Esta reunião aqui na Praia, sugere a Ministra da Justiça, Joana Rosa, deve também levar em conta os desafios que ainda persistem sobre o reforço da cooperação judiciária na CPLP. No espaço da CPLP, o reforço da mobilidade de pessoas, serviços e bens, além de ganhos incomensuráveis, constitui também um desafio às nossas autoridades judiciárias, só ultrapassável com a intensificação da cooperação entre os nossos países. Na mesma linha, devemos continuar o esforço de disseminação da informação junto das populações, ao mesmo tempo que deverá merecer contínua atenção o incremento e consolidação da LEGIS-POLOP, enquanto ferramenta essencial da cooperação jurídica e judiciária já quase que consolidada. Reconhecimento automático dos atos notoriais é outro desafio que a rede judiciária e jurídica da CPLP não deve descurar, assinala a Ministra, advertindo que os Estados devem ser mais céleres em reconhecer as decisões jurídicas proferidas na comunidade. Já temos exemplos que devemos replicar. E devemos também ter a ousadia de projetar e propor um regime célere e seguro de reconhecimento das decisões judiciais proferidas pelos tribunais dos Estados-membros da CPLP, que seja facilitador da circulação de pessoas e garantia efetiva dos seus direitos, das empresas, da inovação e dos investimentos. Durante 2 dias, a Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional da CPLP vai debater o desafio da cooperação multilateral, com destaque para a Conferência de Haia sobre o Direito Internacional Privado e a sua relevância no espaço da lusofonia. E no Complexo da Misericórdia, na Cidade Velha, município de Ribeira Grande, aqui em Santiago, vai ser erguido um museu. Neste espaço subterrâneo, no qual escavações arqueológicas vêm decorrendo desde janeiro, foi descoberto um dos mais antigos hospitais atlânticos e que servia a quem navegava pelo oceano no século XV e também como a igreja que serviu durante séculos. Declarações proferidas pela presidente do IPC, à margem da conferência alusiva aos 16 anos de elevação da Cidade Velha a património da Unesco, efeméride que se celebra hoje, conforme a Joana Lopes. As escavações arqueológicas levadas a cabo na Cidade Velha vêm decorrendo desde janeiro deste ano. No final, foi possível conhecer a verdadeira dimensão da primeira igreja do Atlântico, na sua totalidade e também uma parte do hospital. Pela sua envergadura, estado de conservação e importância histórica e cultural a nível nacional e mundial, a proposta do arqueólogo investigador da Universidade Nova de Lisboa, André Teixeira, segue no sentido de musealizar o espaço. Os vestígios são de tal forma impressionantes que aquilo que propusemos, enfim, que temos estado a conversar com o IPC, é no sentido de musealizar todo este espaço. É uma coisa tão surpreendente, uma dimensão tão gigante, que seria uma pena que não fosse valorizada, que não fosse divulgado, valorizado e que não servisse como uma âncora para o desenvolvimento, precisamente aquilo que estamos a falar aqui hoje. E, portanto, aquilo que estamos a pensar é transformar num espaço museológico, que é também uma coisa que a Cidade Velha precisa, no sentido que seja uma zona que acolha tanto a comunidade como os turistas. Estas coisas são sempre feitas para os nacionais como para os estrangeiros, não é? Para aqueles que visitam. E, portanto, uma zona que receba de informação a quem vem à Cidade Velha e que também seja um espaço de retenção das pessoas na cidade. E isso também traga benefícios, claramente, para a cidade. Uma proposta prontamente acolhida pelo Instituto de Património Cultural, cuja presidente, Samira Baessa, assegura que vai se erguer neste espaço um museu com valência
transferências que também vão contribuir para atender às expectativas da população. O projeto em si contempla, portanto, a musealização desta zona, a ligação entre os dois monumentos de maior relevância no contexto do património religioso da Cidade Velha, estou a falar da Sé e do Complexo da Misericórdia, em termos de acessibilidade, em termos de iluminação, em termos de paisagismo, em termos, portanto, da definição do novo circuito de visita. E no Complexo da Misericórdia vai-se fazer agora um trabalho de conservação e de musealização. No entorno também vão ser criados outros elementos que vão contribuir para a valorização do sítio como um todo, como património mundial, mas também que vão responder em certa medida a algumas necessidades da população. Ou seja, o nosso objetivo é conciliar as perspectivas da preservação e da proteção do património histórico-cultural com as necessidades da população local e as expectativas em relação ao desenvolvimento sustentável do sítio. No entorno do complexo haverá espaços de lazer com parque infantil, unidade de restauração e uma sala de exposição para interpretar não só a história da Misericórdia, mas também a história da Cidade Velha e do património religioso do sítio. Projeto financiado pelo governo de Cabo Verde e pelo Banco Mundial. E já ultrapassamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 32 minutos. Na página internacional temos informação de que o presidente norte-americano anunciou ontem uma reunião com os responsáveis iranianos na próxima semana, sem se comprometer com a possibilidade de um acordo escrito sobre o cessar-fogo com Israel. Em conferência de imprensa no final da Cimeira da NATO, que aconteceu em Haia, Holanda, Donald Trump afirmou que na próxima semana vai encontrar-se com responsáveis iranianos para discutir o conflito com Israel e a instabilidade no Médio Oriente, sem se comprometer com o dia e também nem se vai haver um acordo escrito. O chefe de Estado norte-americano rejeitou que o encontro tenha em vista a assinatura de um acordo que mantenha o cessar-fogo entre os dois países, Israel e o Irão, afirmando que pode-se ou não assinar o acordo. Donald Trump acrescentou que, da sua perspectiva, Israel e Irão já lutaram o que tinham de lutar e que a guerra acabou. Ao longo da conferência de imprensa, debaixo do bar, Donald Trump rejeitou todas as alegações de que o Irão poderia ter movido urânio enriquecido para outra localização antes dos bombardeamentos norte-americanos no último final de semana e considerou que o cessar-fogo anunciado na rede social do próprio presidente norte-americano vai continuar a ser cumprido. E o Ayatollah Ali Khamenei, do Irão, afirmou que o seu país saiu vitorioso sobre Israel e deu uma bufetada na cara da América. O discurso transmitido em vídeo marcou os primeiros comentários públicos do líder supremo do Irão desde que foi declarado um cessar-fogo entre os dois países, mediado pelos norte-americanos após 12 dias de conflito. O líder supremo do Irão disse aos telespectadores que os norte-americanos só intervieram nos combates porque sentiram que, se não interviessem, o regime israelita seria totalmente destruído. Khamenei disse que os norte-americanos não obtiveram nenhum ganho com a guerra e a República Islâmica saiu vitoriosa e, em retaliação, deu uma bufetada na cara da América, disse numa aparente referência a um ataque com mísseis iranianos a uma base norte-americana no Catar na passada segunda-feira, mas sem nenhuma vítima. E a guerra com o Irão revelou uma ameaça inesperada dentro de Israel, considerado uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, agravando os efeitos dos mísseis. Há alguns dias, um míssil iraniano atingiu um bairro na cidade de Haifa e testemunhas oculares relataram aos órgãos de comunicação social israelitas que viram partes de carros elétricos a explodirem, provocando incêndios adicionais. O presidente da Câmara de Haifa mostrou-se preocupado com este perigo recentemente descoberto e apelou ao encerramento de um estaleiro próximo do porto, utilizado para armazenar carros elétricos no caso destes explodirem. O site hebraico Calcalist noticiou que a autoridade marítima israelita escreveu no passado domingo que aos importadores de automóveis que os armazenam nos portos israelitas, pedindo-lhes para se prepararem imediatamente para retirarem os veículos equipados com baterias de lítio, referindo que poderá ser emitido em breve uma ordem oficial de restrição. Ao contrário dos carros convencionais, que podem ser extintos com água e espuma, os incêndios em veículos elétricos requerem meios especiais, como cobertores sufocantes, e o facto de serem perfurados pode levar ao que é conhecido como fuga térmica, uma reação química que se alimenta a si própria e não pode ser facilmente extinta.
Quanto mais os bombeiros tentam pulverizar água sobre os carros, mais o fogo cresce. O incêndio de carros elétricos equipados com bateria de lítio tem sido difícil combate por exigir meios diferentes dos usados no combate ao incêndio dos carros com motores a combustão. Já temos 3 horas mais 35 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Já vamos ver o que é que está a acontecer nos nossos céus. Temos já as aeronaves da TAP que normalmente a esta hora fazem a ligação de volta para Lisboa, do arquipélago para Lisboa, a partir de diferentes aeroportos da praia de São Vicente e também do Sal. Estou aqui a atualizar o painel para poder partilhar com o amigo ouvinte. Vi há instantes que as aeronaves já estão a fazer o percurso inverso para Lisboa. O que partiu de São Vicente saiu a 1 hora mais 12 minutos e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 50 minutos. E o avião da TAP que saiu da praia saiu um pouco antes, vai também, em consequência, chegar antes em Lisboa, às 6 horas e 42 minutos. Perto do norte da Ilha do Sal está um aparelho da TUI que vai para Boa Vista e vem de Manchester e deve aterrar em Rabil às 2 horas mais 1 minuto. Temos uma outra aeronave que vai também para Boa Vista, vem da Itália, é um avião da Neos, vai aterrar no aeroporto de Rabil às 2 horas mais 32 minutos. Pela via marítima, o movimento neste momento é bastante limitado. Temos apenas o Dona Tututa, que desde as 5 horas e 20 minutos está a fazer a ligação entre Praia e Salrei, Boa Vista, e está neste momento a aproximar-se do Porto, mas ainda deve levar pelo menos mais 1 hora e 20, tanto até chegar ao Porto de Salrei. O Dona Tututa que navega neste momento a 9.1 nós, conforme aqui ouvimos também na Rádio de Cabo Verde as explicações de um responsável da Cabo Verde Interilhas do porquê do navio estar a navegar a uma velocidade tão baixa. O navio Interilhas, que normalmente também navega, não está a aparecer. Ele, navio que estava com uma avaria, ao que parece, os problemas no Interilhas persistem e o navio ainda encontra-se em São Vicente e não está operacional, não está a navegar. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta quinta-feira, 26 de junho, o sol despontou às 6 horas 6 minutos mais 47 segundos. O pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 10 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo nordeste às 7 horas e 2 minutos e vai se pôr pelo noroeste quando forem 20 horas mais 32 minutos. A única baixa mar do dia aconteceu às 0 horas e 27 minutos e a seguinte também já aconteceu às 13 horas e 15 minutos. E a primeira pré-bar às 6 horas e 57 minutos e a seguinte vai acontecer às 19 horas mais 23 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 12 horas e 47 minutos até às 14 e 47. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será a 1 hora e 12 minutos e a seguinte será às 14 horas mais 2 minutos. E a primeira pré-mar será às 7 horas e 44 minutos e a seguinte vai acontecer à noite às 20 horas mais 11 minutos. Em relação à pesca, amanhã, sexta-feira, as previsões indicam que poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos da 1 hora e 18 minutos até às 3 e 18, portanto da madrugada, ou então das 13 horas e 44 minutos até às 15 horas e 44 minutos. E quando temos 13 horas mais 39 minutos, fim de linha neste jornal, tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos abordados. Situação do setor privado nacional escrutinado no Parlamento, com o Governo a regozijar-se com a classificação de Cabo Verde como país de rendimento médio-alto pelo Banco Mundial. O Instituto de Turismo socializa novo decreto-lei do alojamento complementar e ferramentas que visam uma maior formalização do setor. Isto aconteceu na cidade do Mindelo. Cidade Velha vai ganhar novo museu no local onde funcionava um dos mais antigos hospitais do Atlântico. O líder supremo do Irão reaparece e diz que seu país saiu vitorioso sobre Israel. Carros elétricos com baterias de lítio causam preocupação acrescida em Israel, tendo em conta que os incêndios nesse tipo de veículo é de mais difícil combate. Ficamos por aqui. Às 14, em título, estará aqui o José Antônio dos Reis para também partilhar comigo ouvinte o essencial daquilo que foi abordado neste jornal. Continuação de uma boa tarde. Fique em sintonia com a Rádio de Cabo Verde.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.